Fala galera, eu sou o Vitor Borges e hoje vamos falar sobre o mais querido, o Clube de Regatas do Flamengo e sua histórica reestruturação financeira. Flamengo! Bom, hoje reconhecido como uma potência do futebol brasileiro, o Flamengo ostenta uma torcida de massa, elenco de encher os olhos e um faturamento anual superior a R$1 bilhão. Não bastasse isso, o rubro-negro é o time mais vitorioso do século XXI, somando 26 títulos conquistados. Mas aqueles que acompanham o mundo da bola sabem que não foi sempre assim. Há alguns anos a instituição mergulhava em problemas severos, acumulando escândalos, dívidas e uma péssima imagem no mercado. Tudo isso reflexo de consecutivas gestões mal planejadas, como dito pelo próprio ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello em seu discurso de posse, no dia 27 de dezembro de 2012. Hoje o Flamengo tem, eu diria, a justa fama de clube mal pagador, que desrespeita contratos sistematicamente, compromissos assumidos, não tem transparência, não tem qualidade na governança e chega a ser irresponsável em relação ao seu papel de contribuinte. Para a sorte de muitos torcedores, e até da própria instituição, essa história tomou um rumo completamente diferente do esperado. E a grande pergunta é, como o clube fez para sair do vermelho e se tornar uma potência no continente? Para contar essa história, nós precisamos voltar ao ano de 2013. Àquela altura já não era nenhuma surpresa que o rombo nos cofres seria grande. E o primeiro passo da administração de Bandeira foi convocar uma auditoria realizada pela empresa Ernst & Young, especialista no assunto. O intuito do clube era descobrir o valor real de sua dívida, que nunca ficou claro nos balanços das gestões anteriores. Então, no dia 11 de abril daquele ano, um resultado de arrepiar até o torcedor mais otimista. A dívida do clube gerava em torno dos R$750 milhões, valor bem acima dos 432 que haviam sido informados pela gestão anterior de Patrícia Amorim, em maio de 2012. Vale lembrar também que a receita do Flamengo na época era de R$200 milhões por ano. Do valor da dívida, 394 milhões correspondiam a impostos. Outros 184 milhões eram referentes a dívidas trabalhistas e pagamentos judiciais, além de mais 172 milhões, que foram previstos para cobrir futuras despesas em condenações. O clube também vinha de um ano em que teve dificuldade de acertar os salários dos funcionários, devido às penhoras que vinha sofrendo. O ex-vice de futebol, Valim Vasconcelos, chegou a expor o problema durante uma coletiva de imprensa. Separei um trecho da fala dele para a gente ouvir. Toda a receita que o Flamengo recebe é penhorada, não consegue chegar nem à conta bancária a gente fazer para poder fazer os pagamentos. Vários acordos foram feitos e não foram cumpridos. Então aí chegaram uma situação de que não adianta mais fazer acordo com o Flamengo, vamos penhorar direto, que é a única maneira de receber. Já dentro de campo, o rubro-negro vinha de 2 lutas contra o fantasma do rebaixamento nas últimas 3 temporadas. A credibilidade no mercado também não estava nada boa. Ainda em 2012, o clube não exibiu um único patrocínio master em seu uniforme, o ano todo. Segundo a cúpula do Flamengo na época, estima-se que o clube deixou de ganhar cerca de R$14 milhões nesse período. O momento era de crise, tanto nos cofres quanto nos gramados. Ou o clube reagia, ou seria engolido pelas dívidas. Então, com o passivo devidamente pontuado, o clube começou a traçar um caminho para sair daquela situação. Os objetivos principais foram profissionalizar a gestão das áreas financeiras, de marketing e administrativa, trazendo mais dinheiro para o clube, além de renegociar as dívidas, cortar gastos e usar o dinheiro que entrava prioritariamente para acertar as contas. Com menos de um mês da nova administração, o clube iniciou o corte de gastos. Dispensou todos os atletas olímpicos do clube, dentre eles o medalhista César Cielo, até porque todo investimento da equipe olímpica vinha do futebol. Portanto, ela não conseguia se pagar. Outro atleta de renome e também dispensado foi o atacante do time principal, Wagner Love. Atitude que gerou bastante revolta em parte da torcida na época. Wagner ganhava um salário de R$1 milhão por mês. O Flamengo decidiu devolver o jogador ao CSKA Moscou da Rússia e, em troca, não precisaria arcar com os custos da compra do atleta, que custaria mais 6 milhões de euros. Além disso, foram realizados cortes nas áreas administrativas, estruturais e vários jogadores tiveram seus contratos renegociados. O clube também precisava aumentar a sua arrecadação. Foi aí que decidiu voltar os olhares para o que hoje é uma das suas principais fontes de renda:
a arrecadação da torcida rubro-negra, na época, estipulada pela diretoria em mais de 40 milhões de torcedores. Tendo isso em mente, o clube atualizou o programa de sócio-torcedor e lançou o Nação Rubro-Negra. A iniciativa promoveu e muito a arrecadação com a torcida. O ex-vice de Finanças, Cláudio Prakovnik, em um podcast, fala que sem essas iniciativas, a dívida hoje seria mais que o dobro daquela época. Eu também separei esse trechinho pra gente escutar. A receita do Botafogo sempre foi menor que a do Flamengo. Mas a nossa dívida, se era 880 milhões estimados em 2013, bota só o índice de correção aí, você vê quanto seria 3 bi. 3 bilhões. Nós realmente estaríamos E destruídos. aumentaria também, né? Ficou assim. Asfixiado. Aí você pode ir seguir naquele mundo antigo de paciência, já que eu não quebro mesmo, vou ficar me endividando, e chegar numa situação onde o Cruzeiro chegou. E já para renegociar as dívidas fiscais, o clube também aderiu ao Profut, um programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que tinha como objetivo justamente ajudar os clubes endividados a se reestruturarem. Isso aconteceu em 2015, logo após a sanção do projeto de lei. Para aderir ao programa, o clube devia se comprometer a realizar uma gestão mais responsável, algo que já vinha sendo aplicado pelo Flamengo até então, o que tornou a adesão ainda mais rápida. E nas primeiras tratativas, o clube conseguiu aliviar 90 milhões de reais em dívidas fiscais. Mas essa adesão seria uma decisão que exigia disciplina, pois em caso de descumprimento das normas impostas pelo Profut, o clube poderia perder os benefícios conquistados das renegociações e sofrer cobranças imediatas de todos os débitos, multas e juros. Por se tratar de uma dívida muito alta, o Flamengo foi o time com a maior parcela a ser paga dentre os clubes, que também aderiram ao programa. Só nos primeiros anos, a instituição arcou com parcelas mensais de R$600 mil, e a partir do 5º ano, o valor passaria da casa dos 1 milhão. A título de comparação, o Atlético Paranaense, por exemplo, pagou um valor de 3 mil mensais nos primeiros anos. Segundo Bandeira, a adesão ao programa foi um passo de grande importância no projeto, permitindo que o clube alongasse quase 300 milhões de reais em dívida por um período de 20 anos ao final das negociações. Eu resgatei uma entrevista do jornalista especializado em negócios do esporte, Rodrigo Capello. Ela é bem interessante. Ele conta sobre uma das iniciativas do Bandeira ainda no começo dessas renegociações com o governo federal e que já chamavam a atenção. Então, assim, quando o Bandeira chega, ele tem 38 milhões de reais da Adidas em luvas que ele herda da administração da Patrícia Morim, que foi uma das poucas coisas boas que a Patrícia Morim fez no Flamengo. Tinha acabado de fechar esse contrato. Tinha acabado de assinar. Você chegar naquele momento, naquela proporção de mercado, que hoje falar em 40 milhões parece pouco, né? Mas na época era muita coisa. Com 40 milhões, tudo bem. Qual é a decisão que o Bandeira toma? Ele vai na Receita Federal e fala, para vocês verem como essa administração é séria, tá aqui, a gente vai fazer um novo acordo, só que eu já vou pagar uma grande parte com essa verba aqui. Tudo integral. Isso já mostra como ele é diferente, né? O Bandeira Poderia usar para contratar. Qualquer dirigente usaria para contratar. Ele usou para pagar governo. E vamos falar de frutos, né? Essas mudanças que rapidamente trouxeram resultado ao Flamengo. Só de compararmos o fechamento de 2012 e 2013 do clube, a diferença foi nítida. Em 2012, o Flamengo fechou a temporada com uma receita bruta de 212 milhões de reais e teve um déficit de 46 milhões e meio. Ou seja, o clube gastou mais do que arrecadou. Já em 2013, a receita bruta foi de 272 milhões de reais, com um lucro líquido de 33 milhões. E mesmo sem investir em elenco, o Flamengo ainda conquistou o título da Copa do Brasil de 2013 em pleno Maracanã, sob o Atlético Paranaense, com gol do meia Elias e do atacante artilheiro do campeonato daquela edição, Hernani Brocador. Conquista que deu respaldo para que a diretoria continuasse com o projeto. Apita Leandro Voaden! Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo inteiro cantam. Uma vez Flamengo! 3 vezes Flamengo! Tricampeão da Copa do Brasil! Como mencionado anteriormente, o programa Nação Rubro-Negra também trouxe retornos positivos. Em 2012, o clube captou apenas 25 milhões de reais com os sócios torcedores. Já ao final de 2013, após as alterações, a arrecadação saltou para 83 milhões de reais. Dali em diante, o clube buscou manter suas contas sob controle, aumentava as arrecadações e ia pagando suas dívidas. Ainda, segundo Prakovnik, a expectativa era de que em 10 anos a diretoria atingisse as metas planejadas.
o que inesperadamente aconteceu em 6 anos, devido ao grande potencial do rubro-negro. Então, em 2018, o clube reduziu quase 400 milhões das dívidas. Em seu balanço divulgado no fim do ano, o passivo diminuiu para 386 milhões, com uma arrecadação que aumentou para 540 milhões de reais. E em 2019 começaria uma nova história para o clube. Esse ano marcou o início dos resultados do trabalho no saneamento financeiro, que refletia nas receitas e dentro de campo. O Flamengo quebrou jejum e recordes nessa temporada. Dentro de campo, conquistou a Libertadores, após 38 anos sem vencer a competição e sendo campeão brasileiro no mesmo ano, com a melhor pontuação da era dos pontos corridos, somando 90 pontos. O time também contava com reforços de peso, como os meias Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, os laterais de muito prestígio na Europa, Felipe Luiz e Rafinha, e o goleiro Diego Alves, além dos atacantes e artilheiros das competições conquistadas, Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, e Bruno Henrique, investimentos que ultrapassavam a casa dos 200 milhões. Uma temporada mágica. O time disputou 50 jogos, venceu 37, empatou 9, perdeu apenas 4 e conquistou 5 títulos. Foram mais taças do que derrotas. Fora dos gramados e com apoio de sua enorme torcida, quebrou recorde de novo, com uma média de 55 mil torcedores por jogo, uma arrecadação de 175 milhões de reais. A receita bruta ao final da temporada foi a maior já registrada na história da instituição até ali, 950 milhões de reais. Contudo, devido ao alto investimento em reforços, houve até um pequeno aumento da dívida que subiu para 500 milhões. Mesmo assim, o Flamengo termina a temporada com um superávit de 112 milhões de reais. Vale lembrar que ao final de 2018, Bandeira de Melo exerceu seu último ano como presidente do Clube de Regatas do Flamengo, passando o bastão ao Rodolfo Landim, que comandou a instituição de 2019 a 2024, dando sequência à excelente gestão. Não à toa, em 2022, após 3 anos sob o comando de Landim, o Flamengo ultrapassou pela primeira vez em sua história o faturamento de 1 bilhão de reais. E sem contar todos os ganhos daquela edição. O clube também chegava ao seu 8º superávit dos últimos 10 anos, com patrimônio líquido de 326 milhões de reais, o que colocava a instituição entre as 30 maiores receitas do mundo. E a tal dívida? Essa se encontrava em 250 milhões de reais. O vice de finanças da época, Rodrigo Toustes, declarou ainda que, abre aspas, temos uma dívida de 250 milhões com um faturamento de 1 bilhão. Nós poderíamos quitar nossa dívida em 100%? Poderíamos. Agora, por que não pagamos? Porque não faz sentido a gente mexer em algo que está bastante estabilizado, com juros negociados. Fecha aspas. Ainda no ano de 2022, o time também conquistou novamente a Libertadores, fazendo a melhor campanha da história da competição, sendo campeão invicto, com 12 vitórias e um empate em 13 partidas. E levantou a taça da Copa do Brasil pela 4ª vez. E chegando mais perto dos tempos atuais, mais exatamente ao final de 2024, o Flamengo declarou uma receita bruta de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro ano com bons números. Apesar disso, o clube apresentou um aumento considerável de sua dívida nesse mesmo ano, que chegou a 327 milhões. Segundo o relatório exibido pela instituição, um déficit ainda de 730 mil reais. E isso se deu devido a 2 fatores. O primeiro, pela compra do terreno do gasômetro por um valor de 138 milhões de reais, local onde o Flamengo pretende construir o seu estádio. E o segundo motivo foi o alto investimento em atletas, um valor de 415 milhões de reais, o maior já feito em toda a história do clube. Isso contribuiu e muito para a saída do então presidente Rodolfo Landim, ao final da temporada, que foi vencido nas eleições do clube pelo candidato Luiz Eduardo Baptista, o BAP, atual presidente da instituição. Já neste ano de 2025, após o fechamento do primeiro semestre, o Flamengo divulgou um superávit de 143 milhões de reais. E a dívida que aumentou no último ano está na casa dos 128 milhões, uma redução de 199 milhões de reais. O resultado é considerado muito positivo, já que essa é uma fase em que os clubes costumam negociar os jogadores no mercado de transferências, o que demanda recursos financeiros. Mas vale ressaltar que a participação no Campeonato Mundial de Clubes foi um fator determinante para esse resultado. O torneio gerou uma receita de 87 milhões de reais, o que lança boas expectativas para o ano do clube. Bom, e é isso. Observando essa história do Flamengo,
percebemos que disciplina é uma palavra-chave para o sucesso das instituições de futebol. Por outro lado, existe o desafio de manter o controle entre investimento e dívida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção. Grande abraço a todos. Valeu!